Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo está mais um dia com a graça do nosso Senhor, passando aqui para nós meditar na palavra de Deus, né? E Deus vem falar com você nesta manhã, né, na palavra, porque Deus fala conosco todo o tempo através da palavra, através da oração, né? Através do jejum, né? Sempre Deus está falando conosco, todo o tempo Deus fala conosco. E eu creio que Deus é poderoso e fiel e justo, meu irmão, para conversar com nós através da palavra, falar conosco e nós ouvir a voz de Deus através da palavra. Então faça assim também, ouve a voz de Deus através da palavra, da oração, né? Vamos meditar, vamos ouvir. Não adianta só você ouvir e você não praticar a palavra. Pratica a palavra, ouve, lê a Bíblia, né, para você entender o que Deus vem a falar com você todos os dias, todo o tempo. Deus fala conosco. E a palavra de Deus cura o nosso coração, é limpa, né? Aquela, né, tristeza, o ódio, o rancor, as feridas, ela cura as feridas e ela nos salva. E a palavra é o caminho de Deus para a nossa salvação. Quando você ouve a voz de Deus, a palavra, você está sabendo aonde, né, que nós devemos, o que nós devemos fazer e para onde nós devemos ir, né? Buscar a salvação de Deus e a presença dele, que é o mais importante na nossa vida, é a presença de Deus e a salvação da nossa vida. Isso que Deus, né, mais, né, importa para Deus é a nossa salvação, porque Deus importa com isso, com a salvação da nossa vida, nossa alma, né? Então vamos ouvir a voz de Deus, praticar, meditar, para Deus estar curando as feridas, as dores, rancor, tristeza, né? Isso Deus faz na nossa vida, meu irmão. A palavra dele é tudo, né? A palavra é lâmpada para os nossos pés, é que nos ilumina o nosso caminho, né? Para nós chegar à eternidade. Para isso nós temos que obedecer os mandamentos, obedecer a palavra e meditar, né? E orar também, né? A oração é eficaz também na nossa vida sempre, amém? Então vamos meditar na palavra. A palavra de Deus hoje se encontra lá em Josué, né? Josué 12, né? Aqui disse, né, em versos 1, né? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia nova que eu comprei de estudo. Ela é a Bíblia Sagrada das Mães da Aliança, né? Então ela tem muitos história, né? E muitas palavras assim diferentes, né? Da Bíblia normal. Ela tem um resumo e a história e oração, né? E aqui fala sobre, né, o perdão ilimitado, né? Então nós devemos pedir perdão a Deus, né? Essa daqui foi uma palavra que Jesus deixou, né? Então sempre nós devemos ouvir a palavra de Deus, meditar. E essa palavra é do estudo, então eu estou praticando ela para nós, né, sempre estar lendo ela e estudando essa palavra de Deus que é abençoada para nós mulher, né? Para nós ter aliança com Jesus e aliança, né, com a nossa família, nossa casa, né? Como orar, como cuidar da sua família, como, né, ser uma mulher sábia, edificar a sua casa, né? Então nós devemos ser essa mulher sábia para nós edificar a casa, não a tola que destrói tudo aquilo que tem, né? Então nós temos que ser aquela mulher de oração, aquela mulher de jejum, aquela mulher que busca e ore. Então, ouve essa palavra, ouve essa, né, lê essa Bíblia, que ela é muito abençoada para cada um de nós mulher, né? Que ela tem, né, um jeito para nos ensinar cada dia mais, ter sabedoria para lidar com a nossa casa, nossas crianças, nossos filhos, educar, né, e respeitar uns aos outros, né? Isso que é o mais importante na nossa vida, amém? Então vamos ouvir a voz de Deus. Então ele disse, né, perdão ilimitado. Então nós devemos pedir perdão todo o tempo, né, sem cessar. Não tem limite para um perdão, né? Para gerar perdão, você se perdoar, pedir perdão a Deus e você ser perdoado também. Você gerar perdão, né? É isso que importa. Se você, né, pede perdão para a pessoa, não importa se ela vai te perdoar, importa que você tenha paz com Deus e o seu coração tem paz. Isso que é importante. Se ela não vai te perdoar, aí não é mais problema nosso, né? Importante que você esteja em paz com Jesus Cristo e Deus vem te libertar, né? Através do perdão, que quando você guarda a mágoa, a raiva, o rancor, a tristeza, aquilo vai causando uma doença no seu coração, ódio, né? Vai causando muitas coisas, ferida. E isso pode atingir outras vidas, outras pessoas. E às vezes a pessoa chega em você, você vai soltar, né, aquela palavra ali ruim, que vai magoar aquela pessoa também. Vai ser outro, né? Outro sujar o coração daquela pessoa com aquela palavra maldosa. Então nós devemos sempre, né, estar pedindo perdão e perdoar, esquecer aquilo e seguir a nossa vida com Jesus capaz dele no nosso coração. Isso que é importante, né? Gera perdão para nós ser curado, né? Das tristezas, de tudo aquilo que é ruim. Então o Senhor disse aqui na palavra, né? Versos 1, né? Perdoar é decisão de deixar ao outro livre de uma dívida
a você, isto vai custar o seu orgulho, né? Que, né, o perdão, tem pessoas que não pede perdão porque ela é orgulhosa, ela tem muito, né, orgulho de si mesmo, se acha melhor que outra pessoa, se acha que ela que tá certa, ela não tá errada, quem tá errado é a outra pessoa, e deixa de pedir perdão, esquece aquilo, e continua ali com raiva daquela pessoa, mas não tem coragem de chegar ali e admitir que, redimir, né, e se pedir perdão. Peça perdão, meu irmão, que Deus tem que gerar perdão, né? E o orgulho, deixa o orgulho de lado, né? O que é importante é isso, né? E ele disse mais, mas o caminho que Cristo nos ensinou dentro de nossos lares, quando maior a convivência, maior é a possibilidade de desagradar ao outro, né? Com pecados e maior é a necessidade de viver, vivemos perdoando, meditaremos, né? E com o pecado é mais e necessidade de viver perdoando. E hoje, sobre o perdão, pense nessa aliança, na perspectiva de seu lar. Qual é qual é a alvo de perdão? Um irmão que não o que nos ofende, perdoa se não fala de pessoas, né, ímpias, mas a irmãos ofendemos uns aos outros, mas a relação mais próxima, íntimas. Por isso, ofensas de pessoas amadas dói mais e são mais difíceis de perdoar, né? Então, às vezes a gente, né, a pessoa que mais magoa a gente é o filho, a esposa, né? A mãe, o pai, o irmão, aquele amigo, né? Então, é a pessoa mais próxima da sua vida, é a que mais magoa, que mais, né? A gente fica, né, às vezes com a mágoa, com a raiva daquela pessoa. Então, é a mais difícil nós conviver com as pessoas. Por isso, nós temos que saber conviver, amar uns aos outros, principalmente de casa, né? Os amigos, irmão, né? Esse é que é importante, você saber amar essas pessoas para não ficar brigando e nem se achar que é melhor que o outro, arrogante, né? Assim como disse a palavra de Deus. Então, nós temos que ser aquela pessoa, né? Que não seja assim, né? Seja aquela pessoa que venha pedir perdão sempre a Deus, né? E ele disse mais aqui: quantas vezes deve pedir o Senhor, até quantas vezes meus irmãos pecarão contra mim, e que ele perdoe até 7 vezes. E os judeus levavam em 3 vezes. Pedro aumenta para 7 lucas e quantidade foi 7 vezes ao dia. Por fim, qual é o limite do perdão? Não tem o que estar, não tem que este 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? Mas será que é o limite? E de 490 vezes, não, que Jesus que disse, né? Aqui, e não há limite para perdoar um irmão, mas Lucas disse: a chave para perdoar os outros é deixar de consertar-se o que eles fizeram e começar a consertar-se o que Deus fez por você, né? Olha que palavra abençoada. E ele disse aqui o exemplo, né? Aplique essas verdades na sua casa, né? A próxima leitura serão, né? Essa palavra é abençoada, meu irmão. Então nós devemos, né? Perdoar não só 7 vezes, 70 vezes 7, né? Que é a quantidade e dá 490 vezes que Jesus disse para nós, para o discípulo, né? Nós devemos estar sempre perdoando a uns aos outros, a família, os filhos, o marido, o esposo, o irmão. Então, isso que nós devemos fazer, pedir perdão todo o tempo a Deus, meu irmão. Peça perdão a Deus hoje, redimir dos seus erros, dos seus pecados, né? Deus possa te perdoar e você também liberar perdão para o seu irmão, amém? Fica com Deus com essa palavra, que Deus te abençoe, se Deus dá no final de semana
abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Até mais.